E aí, galera, vamos aqui gravar mais um vídeo sobre um tema que eu considero importante para quem estuda para a área fiscal. É um tema que aflige muita gente, né? Foi o seguinte: você já foi mal em algum simulado de questões inéditas, mesmo estando relativamente bem no dia a dia, né, nos percentuais de acertos? Então, enquanto eu era estudante para fiscal, eu fiz alguns simulados, né, esses de pós-edital, que hoje em dia são relativamente comuns, e reparei que normalmente eu ia bem mal nos simulados. E hoje eu constato que vários concurseiros também têm a mesma impressão, né, tem o mesmo desempenho, às vezes por vezes ruim, e a galera fica às vezes se perguntando por que eu fui tão mal no simulado se no dia a dia eu estou indo relativamente bem, né, estou acertando bem as questões em casa, entendendo bem o conteúdo. E aqui eu vou dar minha opinião, obviamente, né? Não quer dizer que é a mais certa, que é a errada, mas a minha opinião é essa. Eu acredito, inclusive essa semana eu li um post que eu achei interessante, até compartilhei no Instagram, fala que é a glamourização das questões difíceis, né? Muitas vezes a pessoa pega uma questão difícil e bota, não. E como se toda a prova fosse feita apenas de questões difíceis, e não é, né? Tem questões fáceis, tem questões medianas, tem as difíceis, claro, praticamente todas as provas. O que acontece, que eu vejo assim, e muita gente percebe, é que nos simulados, assim, principalmente em questões inéditas, a tendência é que grande parte das questões sejam muito difíceis, né? Sejam bem complicadas. O porquê, e não dá para entender, porque na prova a gente vai ter questões fáceis. Qualquer prova, pode ser de juiz, de auditor, ter questões fáceis, ter questões medianas, e como vai ter as difíceis, mas não só as difíceis. Infelizmente a gente se depara com esses simulados, por vezes vai mal, né? Por vezes não vai bem, né? Às vezes um desempenho bem ruim, e fica desanimado, né? Achando que não está indo bem, quando no fundo a pessoa está indo bem, só o simulado não retratou o perfil de cobrança normal da banca naquela prova. E eu vou citar dois exemplos assim que aconteceu comigo. No pós-edital da Cefaz Goiás, por exemplo. Eu fiz dois simulados no pré-edital, aliás, no pós-edital, de questões inéditas, e nenhum deles andei nem perto da pontuação que eu tive na prova, bem abaixo. Felizmente eu não me deixei abalar, eu disse, não, tem muita invenção aqui, muita questão sem pé nem cabeça, e pegou a exceção da exceção e botou aqui, e infelizmente isso aqui não dá para avaliar de forma bem objetiva o que vai ser cobrado numa prova, né? Então eu tive essa percepção e não me deixei abalar. Teve simulado que eu fiz, eu me lembro, minha pontuação foi quase 84% na prova, e teve simulado que eu fiz em casa que eu acertei menos de 70%, né? Se eu me deixasse abalar, ia ser bem complicado, né? Mas para Alagoas foi a mesma coisa. Eu fiz dois simulados no pós-edital de questões inéditas. Teve um deles que eu acho que eu não cheguei a fazer nem 80%, nem 60% bruto. Nem 60% bruto da pontuação. Sendo que na prova eu fiz 76% líquido, aproximadamente, 76, quase 77, e quase 88% da pontuação bruta. Veja bem, quer dizer, eu não tive como saltar esse desempenho em apenas um mês, em apenas no pós-edital. Enquanto no simulador eu acertei menos de 60% bruto, na prova eu acertei quase 90% bruto. Não teve como eu saltar esse saldo de desempenho em apenas um mês. Então eu vejo assim que o problema muitas vezes é na elaboração do simulado, né? O pessoal quer inventar muito, alguns aí querem colocar questões muito difíceis, né? Só questões difíceis, complicadas, e que no fundo, infelizmente não vai servir tanto assim para a finalidade do simulado, que é você simular o dia da prova, né? O perfil de cobrança que vai ser cobrado naquela prova. E não mostrar que o professor que elaborou o simulado é sabido, inteligente. Isso aí, na minha percepção, eu vejo que um bom professor, né, principalmente para concurso, é aquele que consegue simplificar o assunto, é aquele que consegue pegar um assunto complexo e decifra de forma que quase todo mundo que leia vai entender, né, e vai pensar que é até relativamente fácil, sendo que nem é, né? Então, um bom professor para mim é isso, não aquele que pega um assunto que já é difícil por si só e complica ainda mais, né?
Nossa vida de concurseiro, né, da área fiscal, tem que lidar com diversas matérias, mais diversos tipos, né, de direitos, a contabilidade, a exatas, português. Então isso por si só já é um tanto quanto complicado. Se você complicar ainda mais nossa vida, eu não vejo como sendo algo positivo, né? Então, infelizmente, muitos simulados, né, desses de pós-edital e netas têm esse problema, que eu vejo que é um problema, assim, não só eu, como muita gente, assim, que fala comigo, muitos colegas concurseiros que já foram aprovados também tinham essa percepção. Então é isso, cara. Se você fez um simulado, não foi bem, não desanime não. Isso aí, provavelmente o problema não é com você, o problema é que foi feito um simulado de uma forma que não retrata bem a realidade da banca e muito menos vai retratar bem a realidade da prova que você vai fazer. Então, basicamente é isso. Bons estudos e tamo junto aí.